ouvindo até agora, esse 3 CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Écio. Tudo certo? Tudo. Acompanhando aqui essas novidades. Todo dia tem uma, né? Então, vamos comentar essa daqui Tem mais agora, né? Brasil e Argentina. Podem criar aí grupo para discutir moeda comum de comércio exterior entre membros do Mercosul. Pois é, no fim de semana muita gente ficou bastante apreensiva, né? Porque essa ideia de você ter uma moeda comum, como existe na União Europeia, não seria algo muito positivo aqui para o nosso país, certo? Na verdade, seria muito ruim. Você iria ter uma moeda comum com um país com inflação de quase 100%, né, como foi registrado no ano passado. Isso é bastante preocupante. Mas o que está sendo, na realidade, montado é outra coisa, certo? O que é que acontece? Você tem um comércio entre Brasil e Argentina, que é relevante, certo? Já foi mais relevante no passado. Em 2022, representou 4,59%, né, das nossas exportações. Menos do que se exporta, por exemplo, para o Oriente Médio. O Oriente Médio representa 5,14%, mas não é um país só, são vários países, né? Se você compara com a China, por exemplo, a China representa 26,8%, depois vem a União Europeia com 15,19%, os Estados Unidos com 11,2%. Mas em um país em isolado, esse seria o terceiro maior, depois de China e Estados Unidos. E as nossas principais exportações para lá são exportações de produtos industrializados, mas que vem caindo bastante, né, desde, por exemplo, se você olhar de 2011 para cá, né, nossas exportações eram acima de 22 bilhões de dólares e agora estão abaixo dos 16 bilhões. É um patamar muito baixo. Mas, como há uma aproximação de Lula com o governo da Argentina, né, você tem aí agora uma tentativa de melhorar essas relações comerciais, inclusive ajudando o parceiro argentino que não detém dólares, né, reservas, para fazer as compras de produtos brasileiros que são convertidos para o dólar quando são exportados para lá. Para se ter uma ideia, a Argentina tem reservas cambiais na ordem dos 42,9 bilhões de dólares. O Brasil tem 324,7 bilhões de dólares em reservas internacionais. E lá vive em constante crise, né, com uma saída de dólares da economia muito grande por conta da economia frágil e da moeda frágil, né, que existe lá. Então, o grupo de trabalho que está se compondo na realidade, uma unidade, para criar uma unidade de conta comum para operações de comércio exterior entre os membros do Mercosul, certo? Então, não seria só Brasil e Argentina, seriam todos os membros, tá? E não para unificar as divisas entre os países, como foi feito lá na União Europeia. Graças a Deus, porque isso realmente não seria uma situação boa para o nosso país, tá? E essa unidade de conta comum seria utilizada para transações comerciais entre os países, para evitar que qualquer mudança, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na sua moeda, limitasse o comércio exterior na América do Sul, reduzindo, por conta da redução da oferta de dólar, né, como eu já mencionei, que é a moeda que é utilizada nesses contratos. Tá? Então, o sistema funcionaria como uma câmara de compensação conjunta, tá? Onde você exportaria, por exemplo, em reais lá para a Argentina. Isso, de certa forma, já existe, mas é muito pouco utilizado. Então, a ideia é que você melhore isso. Né? Também está se falando em uma linha de crédito para que importadores argentinos possam tomar crédito em bancos brasileiros. Isso aí já preocupa um pouco, porque no passado isso não deu certo, né, com nossos vizinhos aqui. Mas as operações seriam garantidas por um fundo garantidor de exportação, né, com contrapartida de contratos depositados em Nova York. Aí a coisa já, de repente, dá mais segurança, tá? Mas a ideia, pelo que eu tenho acompanhado, que eu estou acompanhando aqui, é facilitar mais o comércio
né, do Brasil com a Argentina, que vem se deteriorando ao longo dos anos, né, principalmente por conta da fragilidade da economia argentina e também da indústria brasileira que vem passando por um processo de desindustrialização. Verdade. Obrigada, viu, Écio? Até amanhã. Abraço a todos, até amanhã.